Olá, amados de Deus. Que prazer, que alegria é poder entrar na sua casa, estar com você, para que nós possamos conversar um pouco sobre este Evangelho da Graça de Deus. Nosso projeto aqui não tem nada a ver com religião. Evangelho é Deus fazendo. Religião é o homem fazendo. Quando o homem faz, ele fica cansado. Quando Deus faz, o homem descansa na obra de Deus. E você pode ser um aliado nosso nesse projeto, na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo, da graça de Deus, do Deus que se fez carne para nos libertar da nossa carnalidade. Então, vai aparecer aí os endereços, os links que você pode contactar com os seus amigos e disseminar esta mensagem do Evangelho para aqueles que você achar que deve. Espero que nós possamos hoje abordar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo e da sua obra e contamos com a sua colaboração, com a sua participação na divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não é religião. Jesus é o Deus que se encarna para realizar uma obra de libertação de todo aquele que crê nele. No Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta forma, na verdade, só aparece no Evangelho de João. E é uma espécie de firmeza, de evidência, verdadeiramente, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê no Deus que me enviou, não entra em juízo, porque nós fomos colocados em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe esta revelação tem certeza de que a morte de Jesus Cristo foi uma morte compartilhada. E hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre antes e agora. O antes, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ele, isto é Deus, em Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, e antes da sua revelação, e antes que o Espírito Santo nos conquistasse o coração, nós estávamos mortos espiritualmente nos delitos e pecados. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque já fomos julgados, entramos em juízo na cruz, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida, passamos da morte para a vida.
agora temos vida. Estávamos mortos espiritualmente, havia vida biológica, a vida psicológica, mas não havia vida espiritual. Agora, nós temos vida em Cristo. Não é eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou isso, sou espírita, nada disso. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso está aí no texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Então, eu estava morto no pecado, agora eu tenho vida em Cristo. Antes, eu estava debaixo da ira de Deus, do julgamento. Vamos olhar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Antes de Cristo ser o meu Salvador, eu estava debaixo da ira, da condenação, debaixo do pecado, morte espiritual. Não havia compatibilidade minha com Deus. Eu não buscava Deus, eu não queria Deus, não interessava por Deus. Eu podia me interessar por religião, mas por Deus não. Mas agora nós estamos livres da ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1,10, a palavra de Deus diz: e agora, guardados dos céus, aguardardes dos céus o Filho, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora nós estamos isentos, não há mais condenação. Por quê? Porque a lei em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes, estávamos condenados por causa da incredulidade. Em João, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qualquer pessoa, para poder experimentar a sua libertação, precisa crer em Jesus Cristo. Paulo estava preso numa cadeia em Filipos e lá pelas tantas houve um terremoto e o carcereiro ficou apavorado, queria se matar. Ele disse: não faças isso, estamos todos nós aqui. Não. E ele disse: então o que farei? Como é que vai acontecer? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Isso está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, quem nele crê, a palavra de Deus é muito clara, não é julgado. O que não crê já está julgado. Agora, antes nós estávamos condenados por causa da nossa incredulidade. Agora, nós estamos
justificados mediante a fé. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ganhamos a alforria, a libertação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Antes, estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos condenados. A palavra de Deus nos mostra em Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. As Escrituras colocaram todos debaixo do pecado, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa é concedida aos que creem. Deus nos concede uma nova dispensação da graça, uma nova acolhida. Antes nós estávamos debaixo do pecado. Agora nós estamos livres do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes eu estava prisioneiro da incredulidade, do pecado, da rebeldia. Agora, em Cristo Jesus, o pecado já não tem mais dominação, não tem mais a sua governabilidade, a sua postura de me manter escravo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. É este evangelho que nos liberta da nossa história do passado, do que nós herdamos de Adão, da nossa tradição trazida dos nossos pais, através do nascimento, mas através do novo nascimento em Cristo Jesus. Há um corte, uma ruptura daquilo que era velho. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas passaram e uma nova realidade se apresentou, uma nova realidade se manifestou para nós. Então é isto que nós precisamos ganhar, esta revelação. Eu não estou aqui tentando fazer a sua cabeça para mudar de religião, de igreja, mas para que Deus conceda a graça de você ter um novo coração. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei de dentro de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isto é o que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, vai dizer, que é uma obra extraordinária de Deus
para mudar a nossa velha estrutura. Eu estava olhando aqui o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e ele contando do termo comum que descreve a cultura dos reis do Oriente Médio, tendo o pastor que cuida do rebanho, e o Senhor como nosso pastor, aquele que cuida do seu povo, que não nos deixa aí com pasto seco, não nos deixa morrer de sede, mas refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor que nos tirou do império das trevas e nos transplantou para o reino do Filho do seu amor. Este Senhor que nos resgatou quando nós antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós estamos vivificados com a vida da ressurreição. Antes nós estávamos debaixo da ira e do julgamento de Deus, agora nós estamos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos, portanto, na liberdade. Há muitos versículos na Bíblia que mostram desta alforria que o Senhor nos deu, porque ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres de si mesmo, livres de uma cultura de legalismo, livres da dominação religiosa, livres do pecado, livres de toda coisa que nos escraviza. Antes nós estávamos condenados e por causa da incredulidade. Agora nós estamos justificados pela fé. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Antes nós estávamos debaixo do pecado, da culpa, da vergonha, do medo. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos sendo guiados pelo amor de Deus. Antes estávamos perdidos. Nós éramos como aquele publicano que dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Mas o Senhor Jesus Cristo veio buscar gente como Lázaro, veio buscar gente como Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, queria ver Jesus, Jesus passou ali e entrou naquela casa. E Zaqueu chega a dizer, porque o Filho do Homem, quando ele recebe Jesus Cristo, ele diz assim: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Nós estávamos perdidos, perdidos em nós mesmos, perdidos na nossa religião, perdidos na tirania das exigências deste mundo. Mas agora, nós somos como Saulo, nós estamos libertos. Paulo diz uma coisa muito interessante: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade.
É muito precioso para nós termos a certeza de que o Evangelho nos liberta. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra não é quem frequenta a igreja, se bem que isso é importante, é saudável, mas não é isto que salva. Quem ouve a minha palavra não é simplesmente ler a Bíblia. Tem muita gente que lê as Escrituras. Aliás, Jesus disse para os religiosos do seu tempo, lá em João capítulo 5, 39, vocês examinam as Escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A nossa intenção hoje aqui, repetindo estas verdades da palavra de Deus, é que você leve isto em consideração. É que você olhe a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque se nós não crermos, nós já estamos julgados. A salvação não vem pelos méritos, pelas obras, mas vem pela graça. A Bíblia é muito clara de dizer, pela graça é que somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, para que nenhum de nós se vanglorie, se exalte, mas vem mediante a graça de Deus, pela fé. E nós fomos feitos criaturas em Cristo Jesus, feituras em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas somos salvos para transportar a vida de Cristo neste mundo, para sermos réplicas de Jesus neste mundo, agindo e fazendo aquilo que Ele estabeleceu para que nós fizéssemos. Então, nós éramos antes pessoas sem esperança, mas agora nós temos toda a esperança, porque nós temos a certeza de que Cristo é a nossa vida. O que a Bíblia vai definir como sendo fé? Ela diz que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Você e eu carecemos da revelação do Espírito Santo e da confirmação da palavra de Deus de que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que desceu até entre nós, Ele assumiu a nossa causa. Ele realizou uma obra que só Ele podia realizar para nos tirar deste império das trevas, para nos fazer novas criaturas, para nos fazer não simplesmente religiosos, praticantes, mas sim verdadeiras expressões de Cristo neste mundo. Eu clamo ao Senhor que Ele nos dê
esta revelação para que nós creiamos na suficiência de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. O Evangelho nada tem a ver com religião. Nós já temos batido, nós vamos continuar batendo. Evangelho é o Deus fazendo tudo para aquele que não merece nada. Religião é Caim, é o suor, é o esforço, é a tentativa de ser aceito pelo que a gente faz. E isto é cansativo, isso é adoecedor, isso acaba gerando perseguições e não tem nada a ver com o Evangelho. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos dê este privilégio de crermos em Cristo Jesus e sermos feitos novas criaturas. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Amém.